Olá pessoal, esse vídeo é um react a uma live do Scania e vou tratar de um único ponto, que é quando ele fala que por que Paulo não escreve para Jerusalém? Que coisa estranha! Ora, ele não escreve por quê? Porque não tem cristão em Jerusalém. Não tem, os cristãos não vieram de Jerusalém, não tem relação nenhuma com Jerusalém. Por isso que ele não escreve para Jerusalém. Bom, será? Bom, talvez por uma questão simples, né? Com o Concílio de Jerusalém ficou acordado que Pedro e Tiago ficariam com Jerusalém e Paulo ficaria com a diáspora. Então não era a área de atuação do Paulo ali em Jerusalém. Não ficou encarregado daquela área. Então aquilo já tem Tiago, já tem Pedro, eles que cuidem daquela área. Paulo está indo para outro. Não, por que ele vai mandar corresponder, assim, mandar cartas para lá? Assim, a princípio ele está cuidando de outra região, tá? O Larry Hurtado, né, ele vai falar um pouco disso, dos vínculos. Será que não tinha vínculo com Jerusalém, que é o que Scania está falando? Vamos ver aqui na página 239 o que ele diz. Primeiro, os círculos aos quais Paulo remete seus convertidos, gentios, e aos quais ele procura vincular suas congregações, são especificamente os círculos judeu-cristãos da Judéia. E é em Jerusalém que Paulo mostra mais que uma vez como tendo primazia histórica. Como já observamos, os crentes da Judéia são citados em 1 Tessalonicenses 2,14. A importância da concordância com líderes de Jerusalém é apontada em Gálatas 2,1 até 10. A dívida espiritual de cristãos gentios aos cristãos de Jerusalém em Romanos 15, 25. A importância de uma generosa expressão de solidariedade com os cristãos de Jerusalém em 2 Coríntios 8, 9. A sua caracterização geográfica na divulgação do Evangelho a partir de Jerusalém é falada em Romanos 15, 19. Então são diversas referências a Jerusalém. Em contraste a Antioquia e quaisquer outras congregações consideradas por alguns estudiosos como influências formativas sobre o culto de Cristo, nunca são mencionadas nas epístolas de Paulo, especificamente como correligionárias, com as quais ele promove uma solidariedade particular, nem apresentadas como modelos para os seus convertidos, ou como centros aos quais ele atribui qualquer importância especial ou débito espiritual. Em suma, não temos nenhuma base para pensar que Paulo considerasse círculos cristãos em Antioquia e na Síria de alguma importância especial para os padrões de crença e devoção. Pelo contrário, tudo indica que Paulo promovia vínculos tangíveis e um senso de desempenho religioso comum entre suas congregações e os círculos cristãos da Judéia, em particular. Então, existe um vínculo total. A própria ida de Paulo, no final, a Jerusalém, onde ele vai ser preso e vai acabar morrendo, né? Depois indo a Roma e morrendo, a própria ida a Jerusalém, ele não tinha necessidade de ir para Jerusalém, não era a área dele. Ele foi para levar a coleta, a tal da coleta, arrecadou dinheiro de outras comunidades para levar aos pobres de Jerusalém. Tá? Essa coleta, o Barbaglio, ele fala aqui, ó, São Paulo, Homem do Evangelho, ele vai falar aqui na página 156, que se poderia deduzir desses magros informes sobre o destino dessa coleta aí? Poder-se-ia falar de capitulação de Paulo diante de Tiago e da igreja dos zeladores da lei, como aparece em Atos 21, 20? Diversamente do choque em Antioquia, em que defenderam energicamente a verdade do Evangelho contra os emissários de Tiago e contra o próprio Pedro, teria agora ele cedido pela paz, ou seja, para salvaguardar a unidade da igreja? Você vê que lá em Antioquia,
ele discutiu com Pedro, né, que estava comendo os gentios, depois ele deixou de comer quando chegaram os judaizantes, e Paulo recriminou ele de fazer essa separação. Para ele tem que comer tudo junto. Né? E foi enérgico ali contra Pedro. Mas ali em Jerusalém, ele parece que está querendo, né, ter o aceite deles, está querendo selar a paz com eles. Né? O autor dos Atos não fala da coleta como objeto de um acordo entre Tiago e Paulo. E, no entanto, justamente por isso o apóstolo foi a Jerusalém. Um silêncio que não se pode interpretar como esquecimento ou ignorância, porque aparece uma alusão, ainda que fugaz, a essa coleta em Atos 24:17. Atos quase que não fala dessa coleta. O biógrafo se mostra reticente, e a plausível explicação é que a igreja de Jerusalém não aceitou a oferta, limitando-se a pedir a Paulo que pagasse as despesas de um rito judaico. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu com essa coleta. Aqui o Barbalho está dizendo que essa silêncio todo pode sugerir que o escritor de Atos, Lucas, né, preferiu não falar disso porque, na verdade, eles não aceitaram a coleta. Em síntese, o autor de Atos, interessado em mostrar o estreito laço de seu protagonista, Paulo, com a igreja-mãe, em Jerusalém, silenciou a respeito da recusa da coleta paulina e a implicitamente grave reserva quanto à atividade pastoral e missionária de Paulo, concentrando toda a sua atenção sobre o pequeno compromisso proposto por Tiago e por ele aceito. Portanto, não houve nem excomunhão formal, nem substancial aprovação. A igreja de Jerusalém e seus chefes mantiveram uma posição de reserva perante Paulo, expoente de um cristianismo demasiadamente desligado das raízes judaicas. Por seu turno, Paulo não pôde coroar o projeto de celebrar em Jerusalém a união ecumênica das igrejas com a igreja-mãe. Ele foi preso depois morreu. Né? Então, existe uma outra análise, né, do Crossan, né, que ele diz o seguinte, que o cristianismo em Jerusalém, ele não deu certo. Não deu certo. Depois veio 70, destruiu a cidade e praticamente ali acabou o cristianismo. Tá? Os cristãos não lutaram na guerra, eles fugiram para Pela. Tá? Então você teve o cristianismo só deu certo por causa desse trabalho missionário na diáspora. Porque se dependesse de Jerusalém, ele não teria vingado. Tá? Então temos vínculos com Jerusalém? Temos. Como explicar a coleta? A coleta aparece naquelas cartas paulinas. Existe uma insistência de Paulo em manter esse vínculo com Jerusalém. Por que ele não manda a carta? Por que não carta missionária? Porque ele não é a região missionária dele, né? Então, assim, não há estranhamento nenhum com relação a isso. E dizer que não havia vínculo com Jerusalém não confere com as cartas paulinas, com o que está escrito nas cartas paulinas. Muito obrigado, então.